Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pelas rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook, com imagens do estúdio na nossa página Programa Fora da Curva. A eleição presidencial de 2018 é a segunda eleição do Brasil com o maior número de candidatos à presidência, ficando atrás somente da eleição de 1989, a primeira após a redemocratização. Agora, em 2018, 13 candidatos disputam o cargo. Aqui no estado, apesar do número ser menor, 7 pessoas disputam o posto a governador de Pernambuco. Com tantos candidatos, as campanhas eleitorais às vezes se parecem, porque quase todos falam dos mesmos temas: saúde, educação, desemprego, e também os posicionamentos políticos não se mostram tão claros. Mas que questões os candidatos estão apresentando? Por isso, o programa de hoje pergunta: as campanhas eleitorais abordam o que realmente interessa ao cidadão? Para responder a essa questão, estamos recebendo hoje o pesquisador e doutor em ciência política pela USP, Sérgio Ferraz. Olá, Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Também estamos recebendo a professora universitária, mestre em ciências jurídicas pelo UFPB e integrante do coletivo de juristas negras de Pernambuco, Ciane Sueli. Oi, Ciane, tudo bem? Olá, tudo bem. E também contamos com a presença na bancada para entrevistar do jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Olá, oi Laércio, tudo bem? Olá, Paula, ouvintes, internautas. Quem quiser participar, envie seu comentário sobre a pergunta de hoje. Nós vamos trazer para o programa. As campanhas eleitorais abordam o que realmente interessa ao cidadão? Mande para a gente os assuntos que você sente falta, que não estão sendo tratados pelos candidatos ou que não estão tendo uma abordagem adequada, através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Sérgio, o número exagerado de candidatos, principalmente à presidência, acaba afetando a qualidade dos debates eleitorais? Sem dúvida que a fragmentação, a multiplicação de candidatos cria dificuldades do ponto de vista do eleitor, para que ele se situe, para que ele consiga enquadrar as propostas dos candidatos e ter uma ideia do que é que eles representam, né? Eu acredito que a tarefa de construir um debate público que interesse ao cidadão é uma tarefa que se põe para a própria sociedade, né? Se a gente pensar bem, né? De um lado, a gente tem visões diversas. A própria pergunta, o que é que interessa para o cidadão, ela deve ter a humildade de abrir mão da perspectiva de verdade, de verdade absoluta. Responder o que interessa ao cidadão é pensar em termos plurais, em termos de variadas propostas, né? Que vão estar relacionadas com as visões de mundo dos diferentes candidatos. Por outro lado, você tem a estratégia dos partidos, né? Que tentam fazer uma campanha naturalmente de acordo com o seu programa, com os seus interesses. E em último lugar, mas talvez no lugar mais importante, você tem o esforço da sociedade para conseguir fazer dessa campanha algo que faça sentido para o cidadão, que o informe realmente, que ponha as diferentes propostas com alguma clareza diante dele. Então, eu acho que fazer uma campanha presidencial para governador, quer dizer, fazer eleições que façam sentido, é uma tarefa que se coloca para a sociedade brasileira a todo momento, né? Ciane, como é que você vê essa questão? Eu vou numa linha de raciocínio em concordância com o Sérgio, né? E penso que quando a gente debate eleições e aí a gente fala dos cargos para a eleição majoritária, mas a gente não pode esquecer também de que dessa perspectiva a pluralidade a partir dos representantes dos cargos do legislativo também se faz de suma importância e que aí eles vão interferir muito na condição de como os governos eleitos poderão executar e cumprir realmente seus programas de governo. E nisso se chama atenção também para um outro ponto, que é a participação ou o acompanhamento da atuação do Legislativo e do Executivo a partir desse lugar
também diz respeito ao nível de participação da sociedade. Como é que modelos ou que representatividade é essa que a sociedade em si busca, considerando que nós temos uma sociedade extremamente diversificada, como é a sociedade brasileira. A nova lei do financiamento das campanhas autoriza o próprio candidato a doar dinheiro, né, para a campanha, e autoriza também a doação de pessoas físicas. Como isso interfere nos programas dos candidatos, Sérgio? Eu acho, a gente estava até conversando antes do programa sobre isso, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender os problemas que o Brasil tem tido nos últimos anos, né? Houve um esforço nos últimos anos de tentar diminuir a influência do poder econômico nas campanhas, mas na minha opinião esse esforço fracassou, né? Se tiraram as empresas das campanhas, as pessoas jurídicas não podem mais doar, mas se deixaram brechas suficientes para que o poder econômico continue presente. Por que basicamente isso aconteceu? Por 2 motivos. Os candidatos podem doar sem limites. O único limite ao candidato é o teto de gastos para o cargo pleiteado. Sim. Ora, isso instala uma desigualdade na sociedade e estimula a entrada na política de milionários, o que é péssimo para a gente conter justamente a influência do poder econômico. Em segundo lugar, a legislação eleitoral mantém um teto baseado num percentual de renda bruta do cidadão. Ora, isso mais uma vez também instala a desigualdade no seio da democracia. Se alguém ganha 200 vezes mais do que outra pessoa, ela pode contribuir 200 vezes mais. Ou seja, a sociedade brasileira precisa realmente repensar, e isso seria um bom tema de campanha, como é que a gente organiza a atividade política. Né? A gente vai poder discutir isso um pouco mais, mas do jeito que a legislação está, ela não protege a atividade política da influência do poder econômico e ela não estimula a grande massa de pessoas comuns, de trabalhadores, de classe média, de pessoas que realmente refletem a diversidade da sociedade brasileira, como o Ciane falou aqui, a poderem participar da política. A política continuará a ser um território habitado apenas por quem tem muito dinheiro ou quem se propõe a trabalhar por eles, né? Claro que com exceções, também a gente tem que ter cuidado para não entrar na condenação da política. Eu acho que você tem uma resistência muito grande e a gente tem aí, ainda na política oficial, com todas essas dificuldades, você tem figuras respeitáveis, partidos respeitáveis, movimentos respeitáveis. Mas se a gente quiser alargar isso aí, a gente vai ter que enfrentar essas brechas ainda da legislação. Eu queria fazer uma observação, Paulo, não é nem uma pergunta, mas uma observação, lembrando que o Sérgio falou. A gente tem 2 candidatos, né, na eleição atual, milionários, digamos assim, que entraram no pleito justamente por essas condições que foram dadas pela legislação eleitoral, do autofinanciamento, né? O Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda de Temer, que recentemente fez um desembolso de 20 milhões para a própria candidatura dele, para a própria campanha dele. E declarou um patrimônio de cerca de 300 e poucos milhões. Exatamente. E o João Amoedo, né, que trabalhou no Unibanco e em outros bancos também, e que tem um patrimônio até maior do que Henrique Meirelles. 400 e poucos milhões. E aí você vê que, assim, os empresários que buscavam intermediários no meio político, né, e partidos para fazer essa intermediação com as campanhas, agora se candidatam diretamente. Isso. Porque você, sem intermediários, né? É claro que esse aí é um movimento que não ganhou essa força, né? A gente tem 2 candidaturas que não são tão fortes eleitoralmente, circunstancialmente, mas sinalizam uma questão aí que, como você falou, perigosa, que é o poder do dinheiro, que sempre houve, mas agora diretamente, sem intermediação da política, os empresários se candidatarem e se autofinanciando, né? Sim. É a formalização da ideia de que a política é um universo exclusivamente destinado aos homens ricos, né? Sim. E quando a gente fala de Brasil, nesse sentido, a gente vai lidar com uma série de outras segmentações que vão estar atreladas aí à riqueza, segmentações raciais, de orientação sexual, religiosas. Não à toa esses candidatos
milionários que se colocam também dentro de uma perspectiva, um discurso de meritocracia, como é o discurso do Henrique Meirelles, né? E de despolitização da política, né? Tanto o João Amoedo quanto o Henrique Meirelles, quando se apresentam como alternativas para esse lugar, se apresentam fazendo defesa de um discurso da meritocracia, do esforço e da não participação política. Você observa no guia eleitoral dele, o Henrique Meirelles faz questão de frisar que era o homem de confiança do governo de Fernando Henrique Cardoso, que por essa razão passou estudando em escola pública, né, faz esse uso, estudando em escola pública, conseguiu alcançar um lugar de desenvolvimento, de prestígio, de destaque, participou pela direção de várias multinacionais e de bancos, e que por essa competência, mesmo não sendo um homem de esquerda, foi chamado por um governo de esquerda para conduzir a política do governo Lula, né? Então ele vai transitando, e aí isso é muito ruim do ponto de vista da educação da sociedade, porque você deseduca as pessoas a partir de um lugar de que, se política é assunto para ricos, não cabe ao povo participar nem discutir, porque fica nítido que o povo não entende de política, né? Na verdade é essa a mensagem que se passa. Não, e acaba tendo, no caso de Meirelles e Amoedo, uma valorização do privado em detrimento do público. Quer dizer, o herói privado, quer dizer assim, me chamaram, né? Quer dizer, o Lula me chamou, o Temer me chamou, ele nem fala Temer, mas assim, na situação de crise me chamaram. Exato. Ele cita o nome de Lula, mas não cita o de Temer. Exato. Mas assim, a competência está fora do Estado, né? Está no ambiente privado, essa carreira que você citou. E aí ele vem salvar digamos, a crise que se dá no ambiente público, né? No Estado, né? Quer dizer, é o fortalecimento do privado em detrimento do que é público. E um discurso que semeia ilusões, né? Porque como o Luciane falou, você não pode falar em meritocracia se os pontos de partida são completamente desiguais. Exatamente. Né? Se as pessoas nascem com situações completamente diferentes na vida e têm acesso a serviços públicos, têm acesso a oportunidades também completamente desiguais, díspares, né? Meritocracia a gente poderia falar se houvesse uma igualdade, uma condição de equalização, pelo menos no ponto de partida. Mas eu queria voltar um pouquinho para a questão de que propostas a gente podia ter para facultar a política para a sociedade, devolver a política, a atividade política para a população. Me parece que eu até discordo um pouco de certos colegas meus analistas, até de uma orientação mais progressista, que, por exemplo, acham que o caminho do financiamento exclusivamente público seria a solução. E eu mostro por quê. Veja, eu acho que na verdade a combinação entre o financiamento público e privado seria mais interessante. Por quê? A gente tem agora o financiamento público, só que quais são as regras para distribuir o dinheiro? O tamanho de cada um atualmente. Exato. Ora, você reflete aí o status quo. Você reproduz a situação consolidada. Muito melhor, a meu ver, seria a gente ter uma parcela de recursos públicos e uma parcela de financiamento privado, abrindo para a sociedade a condição de influenciar. Mas como a gente regulamentaria essa parcela do privado? A meu ver, com tetos nominais baixos. Sim. Com isso, você teria várias vantagens. Você obrigaria os partidos a irem para a sociedade. Verdade. Né? Você não, porque o que é que aconteceu? Houve um movimento, você ia para os grandes empresários, agora você vai para o Estado. Ou seja, mobilizar-se para ir para a sociedade e convencer a sociedade que ela deve participar, que vale a pena investir naquele partido, isso que requer trabalho, isso não foi feito. Então, a meu ver, uma solução interessante que a gente vê em algumas sociedades mais civilizadas que a nossa, mais adiantadas politicamente, é você ter tetos nominais baixos que garantam que aquele mandato não seja colonizado pelo poder econômico. Qualquer parlamentar, em qualquer instância, teria que depender de uma massa muito maior de financiadores e, portanto, garantiria nesse passo sua própria independência. Você teria muitos financiadores com um valor baixo. Com valor baixo. Ou seja, sem comprometimento financeiro, o candidato não teria esse comprometimento direto, né? E seria uma forma de estimular também essa relação mais direta entre os candidatos e os eleitores, sociedade civil e né? política, você se aproximar mais dessas esferas, né? Porque o grande problema, a Lava Jato é a história de um sistema político que, por responsabilidade, a meu ver, é importante a gente dizer isso, da própria sociedade, que não parou para pensar nisso, de um sistema político que foi colonizado pelo poder econômico por conta de legislações que facultaram
essa realidade. Quer dizer, as pessoas jurídicas, as grandes empresas financiavam, as campanhas são caras, porque você tem que percorrer espaços geográficos muito grandes. Isso é outro problema. É preciso repensar o sistema eleitoral também. Hoje em dia as campanhas são individualizadas. Há países em que as campanhas são coletivas, que são os partidos que se candidatam ao legislativo. A lista fechada, por exemplo, ou mesmo o sistema proporcional, nada obriga que o Estado seja a unidade. Você pode fatiar um Estado como Pernambuco em 4 áreas, por exemplo. Deixa eu fazer uma mantendo pergunta. o sistema proporcional, fica muito mais barato fazer campanha. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, para a Ciane também, que assim, é uma impressão que eu tenho, mas queria saber se vocês veem isso também. Primeiro assim, perguntando a influência aqui, por exemplo, a gente tem hoje, ou tinha, né, porque as pesquisas já não vão colocar mais o ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto, não vai aparecer mais, mas a gente tinha até recentemente o ex-presidente Lula liderando essas pesquisas de intenção de voto. No entanto, ele está preso e agora proibido pelo TSE para ser na propaganda eleitoral como candidato e tudo mais. E a gente está falando aqui de propostas, de discursos dos candidatos. Até que ponto esse isolamento penal e político do ex-presidente Lula interfere no debate? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho uma impressão de que nessa eleição a gente está discutindo muito pouco projeto de país. Eu digo assim, inclusive dá a impressão de que a gente não está vivendo uma crise política, não é só econômica. Os candidatos falam como se a gente estivesse vivendo apenas uma crise do ponto de vista econômico, vamos gerar mais emprego e tal, mas isso não está contextualizado numa crise política de representatividade também, né, democrática. A gente teve um processo de retirada, né, muito questionável da ex-presidenta Dilma, e me parece que a saída do Lula desse dia a dia da disputa, que ele fazia posicionava essa discussão de projeto do país, e aí você tinha 2 candidaturas muito fortes sempre, do PT e PSDB, que eram projetos antagônicos de poder, e parece que agora isso está meio fracionado com propostas pontuais de governo ou de geração de emprego, mas que não estão, digamos assim, eu pelo menos estou falando das mais competitivas, né? Que não fazem essa análise mais geral e propõem uma mudança mesmo de rumo, um projeto mais amplo de país. Não sei como é que vocês veem isso. Ciane? Enfim, a impressão que me passa é que a figura do ex-presidente Lula parece ser uma herança que todo mundo quer ter parte nela, né? Então, todos os candidatos, né, você vai identificar de todas as linhas, de todos os partidos, vão fazer essa referência. Acho que com exceção do Álvaro Dias, que é candidato do Podemos, que diz textualmente que votou a favor da prisão, que defendeu a prisão de um corrupto, que lugar de criminoso, e vai fazendo várias qualificações a respeito do ex-presidente Dilma, do ex-presidente Lula, a respeito da ex-presidenta Dilma, né? Todos os demais candidatos fazem uso da imagem da figura do ex-presidente Lula como uma possibilidade. Me parece que é usar essa imagem construída a partir dele para comover, gerar uma comoção social de que diga, olha, nós não estamos propondo desconstruir nada do que foi construído por Lula, nem negar o que ele representa, que na verdade não é o que se faz, né? Os atos, as práticas em si vão demonstrando nitidamente que a intenção e a forma de conduzir é outra, mas a ideia é de se construir um discurso a partir da figura do Lula como se fosse a salvação, o Messias Salvador de toda a crise que a gente está vivenciando. E aí, essa concentração do econômico, o econômico bate diretamente no existir, né? Então, tá relacionado com a garantia do acesso a outros direitos de cunho mais econômicos e sociais, que vão permitir que as pessoas possam minimamente se movimentar, se locomover, manter minimamente sua dignidade, e se dissocia essa figura da representatividade, né? Dissocia essa ideia da representatividade política e provoca uma crise nas instituições que é muito ruim. Tanto é que a gente vai ver as instituições fugindo do seu papel. O Ministério Público foge do seu papel, o Judiciário foge do seu papel e ocupa um papel que é, na verdade, de outro poder, né? Ou de outros poderes ou de outros setores da sociedade. Sim. Sérgio, como é que você analisa?
Olha, desde 94, a política brasileira se organiza a partir das eleições presidenciais. A partir de 94 você tem sucessivas disputas entre o PMDB, o PSDB e o PT, né? Tucanos e petistas formam, digamos assim, apesar do sistema ser multipartidário, na prática a gente tinha uma espécie de bipartidarismo, né? Dois grandes blocos organizados em torno de posições, digamos, mais à centro-esquerda com o PT e mais à centro-direita com os tucanos. O que é que aconteceu de 2014 para cá? A gente teve a desestruturação desse tipo de sistema partidário, esse tipo de organização da política brasileira, né, calcado nesses dois eixos, se desorganizou à medida em que se revelou, né, a Lava Jato. Ainda eu sou um crítico da operação, mas a gente tem que reconhecer que o financiamento da política brasileira, o financiamento da política brasileira estava realmente impregnado de corrupção, de práticas promíscuas, de uma colonização de todos os partidos políticos, não só do PT, né, mas de todos os partidos políticos pelo poder econômico, né? Isso criou um vácuo, né, que se reflete nas pesquisas. Quer dizer, de um lado, o que a gente vê no quadro de 2018 é que o lado tucano, o que é irônico, inclusive, né? Porque a aposta é que o lado do PT ia desaparecer dessa dupla, né? Desses dois personagens partidários que organizavam a política brasileira, mas o PSDB parece em crise. No entanto, e aí eu entendo a colocação do Laércio, quer dizer, você olha para o debate parece desarrumado, mas parece desarrumado justamente porque os dois polos estão passando por uma situação crítica, né? Sim. Mas estão se reorganizando, por outro lado. E eu acho, na verdade, nesses dias aí que a gente está, na verdade, deflagrando a campanha eleitoral e a televisão começa, eu acho que há dois grandes movimentos que vão definir mais ou menos o destino da sucessão presidencial. Um deles é operado pelo PT e o outro pelos tucanos, né? Eu estou falando de quê? Sim. Eu estou falando, de um lado, da transferência de votos que pode ou não se efetivar de Lula para Haddad, né? Mais cedo ou mais tarde, no máximo até o dia 11, essa decisão será tomada. Não acredito que o PT vai cometer o suicídio político de não disputar a eleição, né? E aí vamos ver se o ex-presidente Lula vai realmente conseguir transferir votos pro Haddad numa quantidade suficiente para colocá-lo no segundo turno. Então essa é uma das grandes operações. E a outra operação é a operação do Alckmin, a partir de um latifúndio televisivo. Ele tem quase 50% do tempo da propaganda gratuita, e ele tem como estratégia deslocar o Bolsonaro, né? Ele se parte do raciocínio que cada campo político, centro-esquerda e centro-direita, teria uma vaga no segundo turno, né? E ele tenta, a partir do uso desse tempo de televisão que ele tem, desse tempo robusto que a sua coligação lhe deu, afastar Bolsonaro. Isso vai acontecer? Também não sabemos. Então, a meu ver, são as duas grandes perguntas, né? Que a gente vai ter a resposta nos próximos dias. É possível que, surpreendentemente, depois de 4 anos de crise, a gente tenha um segundo turno ainda disputado entre tucanos e petistas. O que, a meu ver, eu não faço juízo negativo disso. A meu ver, vai provar que a sociedade está ainda encontrando nesses dois canais a melhor forma de discutir suas questões, né? Eu estou apenas apontando a curiosidade, mas eu chamaria a atenção dos ouvintes para acompanhar essas duas operações, porque disso vai depender muita coisa aí, né? Você estava falando aí na Lava Jato, e um debate que ficou muito forte na mídia corporativa, pela cobertura jornalística, enfim, e de alguma forma agendou também a opinião pública, é a questão do combate à corrupção. Como é que vocês veem esse assunto nas campanhas eleitorais? Vocês acham que esse deve ser uma das prioridades nos programas de governo dos candidatos? Como é que vocês estão vendo essa discussão pelos candidatos sobre o combate à corrupção? Eu penso que a corrupção é um debate importante para se fazer em todos os setores da sociedade, mas ela não pode ser o único. E ela não pode ser feita de forma unilateral, como tem ocorrido desde 2014 para cá, né? Então, nitidamente, a gente percebe que todo esse debate em torno da corrupção nos espaços políticos tem como finalidade, né? A meu ver, tem duas finalidades. Uma é
demonstrar toda a incapacidade e inutilização do Estado como um todo e das suas instituições públicas, de toda a sua estrutura, ou seja, tem um propósito de diminuição da instalação do Estado mínimo como forma de operação política. E o outro propósito é de demonização da política, sobretudo dos setores de esquerda, o que é muito perigoso. Numa sociedade que se propõe democrática, precisa garantir que os vieses de pensamento de todas as suas vertentes, né, das mais variadas possíveis, possa ser vislumbrar, possa ser executado, desenvolvido em meio à sociedade. E aí, para mim, a minha leitura também dessa sanha de demonização da esquerda como um todo no Brasil vai se caracterizar sobretudo pelo ódio que é fomentado, desencadeado contra as políticas sociais que foram estabelecidas, embora de caráter pontual, sejamos realistas e sensatos, né? As políticas são de caráter pontual, não promovem mudança na estrutura da sociedade brasileira, mas a gente não pode negar os efeitos positivos que elas trazem para a sociedade como um todo. E tudo isso vai, né, essa condução que vai se dando é dentro de uma perspectiva de volta das condições de miséria, das condições de exclusão que o Estado brasileiro vivia desde a década de 90. E não tem essa relação aí também. A corrupção está dentro? Tá. Eu ousaria dizer que a corrupção é endêmica, então não cabe a gente dizer que isso é uma característica exclusiva do sistema político, é uma característica exclusiva da esquerda ou do PT, que é o partido mais citado e mais referenciado quando se trata disso, quando a gente vai observar que desde a história de constituição da sociedade brasileira, a corrupção faz parte desse meio. E é um problema que que é identificado, inclusive, nos países desenvolvidos, em países com sistemas políticos fortes, bem estabelecidos, né, com a democracia consolidada. É algo a se lutar contra, mas não pode ser a única coisa a se lutar contra. Eu concordo, eu tenho uma visão muito parecida, porque a corrupção é uma questão geral, né, que atinge você combina economias capitalistas com democracias políticas, ou mesmo os antigos sistemas socialistas, a corrupção sempre vai aparecer. E você combate a corrupção com medidas, não com medidas pirotécnicas. Né? Mas com medidas do dia a dia, com controles, com regularidades, com aperfeiçoamento das instituições. O que a gente teve aqui, infelizmente, no Brasil foi uma espécie ao que o professor Bruno Reis, da Federal de Minas, ele compara a Lava Jato com o Plano Cruzado. Não com o Plano Real. Sim. O Plano Cruzado fez aquele congelamento de preços, né? Caçou boi nas fazendas, tinha os fiscais de Sarney. Influenciou decisivamente as eleições para governador. Acho que elegeu quase todos os estados. Todos, e para constituinte, era eleição para constituinte, né? Para depois tudo desmoronar. Né? Então, a impressão que passa é que, ao contrário do que se diz, a gente vinha melhorando no combate à corrupção. A legislação, o próprio fortalecimento do Ministério Público, do Judiciário, tudo isso. E você teve o quê? Você teve uma operação que descobriu coisas importantes, mas o tratamento foi completamente desigual, né? Eu não acredito que o eleitor de Lula seja ingênuo, que deu até pouco tempo um percentual tão grande. Ele sabe que o PT teve problemas, sim, quando teve no governo, sabe que o PT deixou de enfrentar muita coisa, mas ele está vendo que isso é uma coisa geral, sim, né? Como diz um amigo meu, todos, como diz o Celso Barros, um jornalista da Folha, todos estão desmoralizados, mas só um está inelegível. Então há alguma coisa errada aí, né? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque é preciso, como a Marciane falou, há uma operação para deslegitimar o Estado, para avançar essa ideia de mercado, e há uma operação para deslegitimar a política. Sim. E se esperar por salvadores, por paladinos, né, por moralizadores. Isso termina em fascismo. E não é por acaso que a candidatura Bolsonaro está aí. Eu acho que a gente deve ter muito cuidado, e eu acho também que a gente tem uma responsabilidade de não tratar essa candidatura como igual às outras, porque ela não é. Ele é alguém que propõe destruir o sistema. Sim. E eu acho que o sistema democrático, a sociedade tem que se defender contra isso daí. Eu me pergunto até que ponto a candidatura Bolsonaro devia ser admissível.
dados seus objetivos. Até que ponto uma sociedade deve tolerar quem se propõe a não tolerar o próprio debate democrático? Será que alguém que chega aqui com o propósito de calar a nós todos deve ser aceito na mesa como personagem, como interlocutor legítimo? Eu tenho sérias dúvidas, né? E a velocidade dos fascistas é muito grande. Eu visitei Berlim recentemente, eu fiquei impressionado quando eu, visitando os inúmeros museus que a Alemanha coerentemente mantém, porque eles acham que lembrar é uma condição para você não repetir, né? Sim. E eu vi que em 3, 4 meses, depois da ascensão de Hitler, os sindicatos estavam fechados, os partidos de esquerda estavam proscritos, né? Judeus já não podiam fazer concursos públicos, homossexuais eram perseguidos. Quer dizer, rapidamente se lança mão de uma série de medidas que acabam com a democracia. Sim. A democracia é um negócio difícil de construir, mas fácil de você destruir. Então a gente deve ter muito cuidado. Eu acho que a candidatura de Bolsonaro deve ser denunciada e jamais a gente deve tratar esse cara igual como um candidato qualquer, porque ele não é. Porque uma coisa é você ser conservador de direita, outra coisa é você ser fascista. Você ser fascista, você se coloca fora do jogo. Você, na verdade, se coloca no terreno do crime. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já com mais análise crítica das eleições aqui na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois, senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador, são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, DEM, PSDB. Sou Zé Carlos Corredor, 45945. Vou trabalhar com cultura e esportes. Governador Armando 14. Dignidade e honra, a serviço de Pernambuco. Para deputado estadual, Leandro Cunha, 45275. Governador Armando 14. Povo de Pernambuco, peço o seu voto de confiança para a gente mudar nosso estado. Sou Amadeu Sarinho, 45222. Governador é Armando 14. Venha para o Radiocaus. Afeto, ciência e urbanismo, porque só o iluminismo salva e o Radiocaus amorosamente entrega. Da Poláquia para todo o Recife, domingo, 19 às 21 horas. Na Universitária FM. Radiocaus, a sua diáspora mental. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, PSC, PPS, DEM, PSDB. Pernambucano, meu nome é Ribeiro, candidato a deputado federal. Quero nesse instante te dizer e pedir a confiança do teu voto para te representar lá em Brasília. Segurança, saúde e educação. Essa é a preferência do nosso país. Quero te dizer, sem educação, o Brasil não vai para lugar nenhum. Quero dar preferência também ao trabalhador do campo para que ele possa desenvolver melhor para o nosso país. Quero nesse instante pedir ao meu povo que vote em Armando Monteiro para governar Pernambuco, número 14. Cultura pop, entrevistas, debates e muita música no programa O Grito FM. A cada semana, o entrevistado da cena pernambucana bate um papo descontraído com os jornalistas da revista O Grito. E tem ainda dicas de lançamentos, shows e reportagens especiais. Todas as quintas às 8 da noite, aqui na Universitária FM, a sua rádio pública. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, PSC, PPS, DEM, PSDB. 10, 10, 10, 10, Silvio Costa Filho. 10, 10, 10, 10, Federal.
que é comprometido com Pernambuco pra mudar. 1010. Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, Esquerda. centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Depois eu é que sou truculento, sou tosco. Sabe o Bolsonaro? Pois ele tem o hábito de ofender e agredir mulheres. É isso que você está ouvindo aí, é ele chamando uma repórter de idiota e analfabeta. Sobe o som. Você é uma analfabeta. E no Congresso Nacional, então, ele disse a seguinte barbaridade a uma colega: jamais ia estuprar você que você não merece. E ainda chamou de vagabunda. Pensa nisso. Gostaria que a senhora, sua mãe, a sua filha fosse tratada assim? Bolsonaro, cara, olha, sem comentário, hein? Comunicação para unir o Brasil. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. O programa Fora da Curva está de volta e hoje pergunta: as campanhas eleitorais abordam o que realmente interessa ao cidadão? Para fazer essa análise, recebemos o pesquisador e doutor em Ciência Política pela USP, Sérgio Ferraz, e a professora universitária, mestre em Ciências Jurídicas pela UFPB e integrante do Coletivo de Juristas Negras de Pernambuco, Ciane Sueli. Também contamos na bancada com o jornalista Laércio Portela da Marco Zero Conteúdo. Laércio. Pois é, Paulo. A gente estava conversando aqui, ouvintes e internautas aqui no intervalo, um pouquinho sobre a atuação da mídia, que eu acho que a gente já pincelou aqui, né? É um ator muito importante nesse debate que vai ser feito durante as campanhas, né? E eu fiz algumas observações, assim, acho que tem uma coisa que fica muito evidente de qualquer candidato a presidente que vai ser entrevistado pela mídia corporativa, pela grande mídia, ele é quase que forçado a chancelar duas coisas, duas concepções. Primeiro, o apoio quase que restrito à Operação Lava Jato, né? A imprensa força isso, questiona. Quem viu as entrevistas mais recentes dos candidatos a presidente, seja nas rádios ou na TV da grande mídia, percebe que o candidato ele é colocado contra a parede para dar um apoio quase que restrito à Lava Jato. Qualquer crítica é vista negativamente nesse processo. O outro é também chancelar o ajuste fiscal, né? Quer dizer, você, de um lado tem um combate à corrupção, você tem que assinar ali quando está na entrevista, e outra coisa é essa coisa do enxugamento da máquina, de um Estado menor, né? O compromisso do candidato de que ele vai encaminhar de alguma forma algum tipo de reforma previdenciária. Então você vê que há um direcionamento também no posicionamento da mídia em relação às candidaturas e o posicionamento do debate público. Muita gente, quando a gente vai discutir a cobertura da mídia, pensa muito assim: como é que os candidatos aparecem no tempo dos candidatos, também só nas entrevistas. Mas eu acho que a maior influência da mídia sobre o debate eleitoral, o debate público, é justamente na cobertura cotidiana, que não mostra os candidatos. A cobertura jornalística, né? A cobertura jornalística, os consensos que são construídos pela mídia. Ontem eu estava vendo os telejornais da noite e me pareceu, foi muito interessante a maneira como foi abordada. Por exemplo, a gente hoje tem dois países que estão numa situação de crise econômica, política, a Argentina de um lado e a Venezuela do outro. Ontem, o ministro da Fazenda da Argentina foi ao FMI, foi aos Estados Unidos, foi ao FMI assinar lá, pedir e assinar um acordo de empréstimo de bilhões de dólares à Argentina. Cenas que a gente só viu nos anos 80, 90, que tinha saído do debate, né? Essa questão da dependência dos apoios do FMI. E isso atrelado a uma agenda de ajuste fiscal, de privatização, de redução de direitos. E isso visto pelos telejornais como algo positivo. A Argentina começou a andar. Inclusive a matéria terminava com um telefonema de Trump. Trump ligou para Maurício Macri, parabenizando pelo apoio que ele conseguiu do FMI. Por outro lado, e veja, hoje você tem situações na Argentina, inclusive de saques em supermercados, falta de alimento. E na Argentina, na Venezuela, uma visão completamente distinta, né? Mostrando cenas de escassez que você não mostra na Argentina, né? E mostrando a insolvência, digamos assim, do ponto de vista econômico da Venezuela, e fazendo a relação da Venezuela com o meio da esquerda, o campo progressista. Então você vê que às vezes os candidatos não estão ali,
mas a construção de consensos, de pensamentos, de ideias, tá? E que influenciam o modo como o eleitor vai ver a disputa. A forma de pensar. A forma de pensar que está fora da cobertura cotidiana ali do dia a dia. E para finalizar, eu queria lembrar que, assim, muitas vezes as entrevistas que são feitas com os candidatos não tem um sentido de informar a população. Tem muito mais, às vezes, até de confrontação para mostrar mais a posição do veículo de comunicação, né? E eu queria citar um caso que eu acho muito emblemático. O Sérgio estava falando aqui do caso da candidatura do Bolsonaro. A entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional, né? O candidato Jair Bolsonaro apresentou aos milhões de telespectadores uma fake news, né? Falou de um livro que supostamente teria sido ou seria distribuído pelo governo federal, o que ele chama de kit gay, que na verdade era uma política contra a homofobia, né? Exato, contra a intolerância nas escolas e tal. E ele apresentou aquele livro como se fosse um livro que tivesse circulado ou que fosse circular, não tem nada disso. Aquele livro jamais... Aliás, a proposta sequer tinha essa coisa de distribuir livros para os estudantes, era uma coisa direcionada aos professores, aquele livro não fazia parte. Na verdade, ele mentiu, né? Em nenhum momento os entrevistadores apontaram aquilo como fake news. Né? A resposta que o Jornal Nacional deu no final era respondendo o apoio que deu ao regime militar, ao golpe militar de 64. É sempre um problema para a Globo, que é sempre um problema para a Globo, porque é verdade. Porque é verdade, né? Mas teve uma posição de reconhecimento, de pedir desculpa, e veio com essa nota. Em 2013 é que o editorial saiu. Mas não apontou a fake news de Jair Bolsonaro. Então, assim, o posicionamento da mídia, a condução da mídia influencia muito esse debate público, posiciona muito o debate público. Né? A impressão que dá é que as organizações, porque são concessões públicas, né? Sim. A televisão aberta, mas as pessoas, os grupos empresariais, eles não se comportam como se fossem concessão pública, né? Eles fazem questão de encarar aquele espaço como um espaço privado e como... E entender como um direito à externalização de suas posições, muitas vezes de forma agressiva. Você citou a entrevista com o Bolsonaro, eu assisti, mas eu assisti também no dia anterior a entrevista com o candidato do PDT, com o Ciro Gomes. Ciro Gomes. Eu achei tremenda, eu fiquei surpreso com a agressividade do jornalista. Né? Ele mal conseguia expor suas propostas, né? Eu acho que, de uma forma geral, eu acho que a gente tem um problema no Brasil que eu formularia como um problema de falta de liberdade de imprensa. Né? Não há liberdade de imprensa efetiva no Brasil, no sentido que você não tem uma diversidade de fontes de informação. Isso é um problema que a gente vê em vários campos, né? Não só na televisão, mas na imprensa escrita, em outras mídias. A liberdade de empresa, né? Você tem a liberdade dos grandes grupos empresariais, poucas famílias dominarem os grandes jornais, dominarem as televisões, né? Porque óbvio, qualquer sociedade democrática, né, ela precisa de um fluxo de informações livres. Eu vou falar do quê? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é socialista, não é bolivariano. Mas se você liga as televisões nos Estados Unidos, qualquer um das grandes redes, você vê 10, 12, 15 posições diferentes, as pessoas realmente debatendo. E isso é fundamental para quê? Para garantir o fluxo informacional, o debate de ideias, o mapeamento de caminhos possíveis. À medida que você ingessa a discussão, você entope as artérias do próprio sistema. No limite, é um troço que vai contra até os interesses de parte dos setores dominantes, né? Agora, por outro lado, eu acho que esse é um problema, essa é uma agenda que devia estar na campanha, discutir a liberdade de imprensa, né? A comunicação mal aparece nos programas. Mas é um não assunto, né? Esse é um não assunto. É um não assunto. Devia estar. Agora, por outro lado, eu acho que a população brasileira não tem sido tão manipulada como pensam alguns. Basta pegar os resultados das eleições, pelo menos os resultados das eleições majoritárias, sem fazer juízo de valor, mas os candidatos, geralmente apoiados pelos grandes grupos, têm perdido recorrentemente.
né? Então eu acho que é uma discussão sim importante, mas eu acho que via né? internet, via sociedade civil, via outros canais de participação, a sociedade tem feito seu juízo crítico. Sim, não determina necessariamente a escolha do voto. Porque se fosse assim, os resultados eleitorais do Brasil nos últimos 25, 30 anos teriam sido diferentes. Sim. Ciane, nessa questão da entrevista de Bolsonaro, inclusive, que Laércio citou, né? A gente viu enfim, ficou bem conhecida aquela reação da jornalista Renata Vasconcelos, né? Sobre a questão do salário da mulher ser menor. E ela disse que jamais aceitaria receber um salário menor que um jornalista homem fazendo a mesma função. Como é que você analisa essa reação de Renata nesse contexto aí dessa entrevista? Quando as referências à reação da Renata Vasconcelos, a impressão que eu tenho de todas as entrevistas dos candidatos no Jornal Nacional é exatamente essa, de confrontação mesmo, né? De uma agressividade gratuita, e me surpreendeu que eles tivessem adotado esse tom com o Bolsonaro também, né? Diante de tudo que tem sido pregado e diante dessa ascensão assustadora dele aí como um candidato de segundo lugar nas intenções de votos válidos. Só que uma coisa me preocupa muito mais nessa reação da Renata Vasconcelos. Primeiro é a falta de verdade na colocação dela. Todo mundo sabe que, obviamente, ela recebe um salário menor do que outros jornalistas homens na Rede Globo, né? E aí as pessoas ficam justificando que o William Bonner é editor-chefe, ou pelo menos era, mas para mim tem um problema aí, que é a apropriação do discurso da luta pelos direitos das mulheres, né? Então você tem uma jornalista que está no lugar de privilégio, né, formada pelas melhores escolas de jornalismo do país, que mora num centro político-cultural do país, que trabalha no grupo de comunicação que domina a comunicação no Brasil e em outros países da América Latina, e que aí no momento em que ela reage à colocação de Bolsonaro de que se recusa e alega que na condição de mulher, de cidadã, se recusa a trabalhar para receber um salário menor do que um homem na mesma função, ela está partindo do lugar de privilégio dela. Eu me pergunto até que ponto essa reação não foi intencionalmente construída, né, para mostrar a Globo como um grupo de comunicação dissociado da figura de Bolsonaro, que faz oposição a Bolsonaro, que dá a ele a resposta que ele merece receber no momento em que ele ataca as mulheres, que é uma das ações mais corriqueiras na atuação do candidato. Só que para mim gera um problema de deseducação também de setores da própria sociedade, porque aí você vai ver inúmeras pessoas que têm uma atuação militante no campo dos movimentos sociais, pessoas inclusive vinculadas a partidos que estão numa oposição à candidatura de Bolsonaro, referendando a reação de Renata Vasconcelos e dizendo que é importante o que ela diz e a postura dela. A minha pergunta é: desde quando Renata Vasconcelos se colocou como alguém que se pronuncia favoravelmente aos direitos das mulheres? Primeira coisa. Segundo, em que medida Renata Vasconcelos, com todo esse histórico de privilégio que eu coloco aqui, se coloca no lugar de alguém que pode fazer isso? E as outras mulheres que não podem? Num contexto que nós estamos vivenciando de terceirização ampla e restrita, inclusive para atividades fim, num contexto de sucateamento e precarização das relações de trabalho, em que as mulheres são o segmento mais precarizado dessas relações, e as mulheres negras numa condição de vulnerabilidade ainda maior. As mulheres que não se recusam a receber um salário menor porque não podem fazê-lo, são menos cidadãs que Renata Vasconcelos ou não são cidadãs? Ou seja, ela na verdade, ela nega a problematização da questão de gênero aí. Exatamente. Como se fosse uma opção pessoal e não realmente um problema conjuntural da nossa cultura, né? Exatamente. E se coloca nessa condição, nega as assimetrias de gênero, né, as desigualdades de gênero, transfere para uma questão de consciência política individual, e aí você coloca o outro, que é
que está na ponta desse tipo de violação de direitos, como se fosse responsável pela violação que ela sofre, né? As outras mulheres, as mulheres negras, as mulheres pobres, são responsáveis pela situação de violência e de exploração que elas são alvo. Ela esquece o problema estrutural e coloca no plano da decisão individual. E nisso ela faz, na verdade, o que ela faz é potencializar a candidatura de Bolsonaro. Sim. Na verdade, ela potencializa quando ela faz isso. Veja, isso me dá a impressão justamente daquilo que eu estava falando. Na verdade, essas entrevistas, elas funcionam muito mais... Elas têm uma estratégia que você fica pensando no candidato, tem uma estratégia e o entrevistador perguntas. Sim. Quando, na verdade, a gente vê que os veículos de comunicação têm uma estratégia de imagem nessas entrevistas. Sim. Eles estão jogando tanto com sua imagem como os candidatos jogam. Claro. Ali, na verdade, é um xadrez e há uma aposta de imagem dos veículos de comunicação. Eu queria citar 2 exemplos importantes aqui que eu acho, do ponto de vista de retórica também. Que essa retórica que os entrevistadores fazem, os candidatos trabalham muito com essa questão das retóricas, né? E a temática dos direitos da mulher, que está muito forte agora no debate, lembrando que não é um tema de agora, é um tema de muitos e muitos anos, que parece que é um tema que surgiu agora, mas muitos candidatos colocaram esse tema nos seus discursos, mas, no entanto, isso na verdade não se reproduz quando você vai ver os programas de governo. Sim. A gente da Marco Zero fez um levantamento no projeto Adalgisas, que a gente está cobrindo as campanhas de todas as candidatas mulheres, e a gente fez um balanço dos programas de governo dos candidatos majoritários aqui em Pernambuco e produziu um texto cujo título é Políticas Públicas para as Mulheres são pouco lembradas nos programas de governo. Você vê que, à exceção da candidatura que se auto-intitula candidatura feminista do PSOL, onde você tem tanto a candidata a governador Dani Portela, a vice, e as candidatas ao Senado são mulheres, é o programa de governo que mais destrincha propostas e a visão com essa perspectiva feminista. Os outros programas de governo, inclusive dos 2 que estão liderando as pesquisas, do governador Paulo Câmara e do Armando, cita muito pro forma o tema dos direitos da mulher, do avanço das políticas públicas para as mulheres. Então, às vezes, assim, o discurso do candidato, na prática, ele não tem substância quando você vai analisar as peças de campanha. No caso, eu vou dar outro exemplo do museu. Do Museu Nacional, do incêndio que chocou a todos no Rio. Os jornalistas fizeram um levantamento. Você viu que todos os candidatos lançaram notas falando da importância do patrimônio histórico, da preservação do patrimônio. Dos 13 candidatos a presidente da República, a questão da preservação do patrimônio histórico e a citação específica da importância dos museus e preservação dos museus só está em 2 programas de governo, que é o do Lula, do PT, e da Marina Silva, da Rede. Então, assim, a retórica, o eleitor tem que estar muito atento a essas retóricas, né? Do que aparentemente é consenso, mas não está lá nas propostas de governo, né? Porque por mais que programas de governo devam ser escrutinados, analisados, dissecados pela imprensa, eu acho que é importante a gente ir além disso. Quer dizer, é preciso olhar para a história das pessoas, a trajetória das pessoas, né? Eventualmente vínculos com movimentos ligados à cultura ou ligados a determinado tipo de associativismo, né? Então, os valores, né? As trajetórias concretas de vida, né? Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais um esforço de radiografar isso aí, de trazer para o cidadão e para o eleitor retratos e panoramas mais complexos desses personagens, para além das imagens que as suas equipes constroem deles próprios. Isso à esquerda e à direita. Isso vale tanto para o candidato que se intitula progressista, como para o candidato que se intitula conservador, liberal. Entendeu? Eu acho que há um papel da gente realmente ir aos bastidores, ir às trajetórias e à vida real, né? E esse papel aí é da sociedade, é da imprensa, né? É de todos nós, é do movimento social. Só a partir daí a gente realmente tem um salto de qualidade na informação. Eu queria fazer uma observação com relação a esse ponto da retórica também, que é quando a gente observa a produção dos guias eleitorais, que é exatamente isso, o não dito, né? Então, se você observar o guia de Geraldo Alckmin,
Em nenhum momento ele fala de discussão racial, até porque o PSDB não se propõe, né? Não se coloca nesse lugar da defesa da igualdade racial e tudo mais. Criou um tucanafro, né? Que era o setor de relações raciais do partido, em que a presidenta era uma mulher branca, e aí você vai identificando a partir daí. É um partido contrário às políticas de medida de ação afirmativa, mas a definição, e aí acho que a gente precisa, nessa retórica, observar esse uso retórico do que é importante para a sociedade, né? Para a sociedade civil, daquilo que se garante em termos de democracia. É o uso corriqueiro da imagem de mulheres negras, por exemplo. Então, abre o guia de Geraldo Alckmin, uma mulher negra, falando da indignação dela com a política. Em seguida, ele reproduz um vídeo que já é comprovado e admitido, inclusive pela própria campanha, de que o vídeo é um plágio, né, de uma outra campanha, em que se vão destruindo tudo, sangue fazendo relação à saúde, leite, a comida, e aí quando chega no final, na imagem de uma menina negra, se para a bala e diz, bala aqui não. Então, assim, o PSDB é um dos partidos que apoia a intervenção no Rio de Janeiro, né? A gente não pode esquecer disso, a gente precisa lembrar disso. O PSDB é um partido que se alia com setores extremamente complicados do ponto de vista da política, assim como outros partidos de direita e de esquerda também, porque a gente vai enveredar, por exemplo, pela bancada evangélica e as alianças firmadas com as igrejas evangélicas neopentecostais. E de como o fundamentalismo religioso cresce, né, contribuindo para essa escalada do fascismo também. Mas eu falo do uso dessas imagens, dessas situações. Um outro guia que me chama a atenção é o guia de Marina Silva, em que ela faz um discurso aflorado, usando a tragédia que ceifou a vida de Marcos Vinícius no Rio de Janeiro, né? Marcos Vinícius, para quem não lembra, é o menino que foi assassinado, um menino de 14 anos, negro, assassinado com um tiro de fuzil quando estava indo para a escola. Em nenhum momento houve pronunciamento a respeito daquela tragédia e nenhum posicionamento, inclusive esses partidos apoiaram toda a intervenção, né? E não se manifestam. Mas na hora de capitalizar voto, capitaliza utilizando-se da tragédia, de novo, de uma tragédia que se constitui como estruturação da sociedade brasileira, que é o genocídio do povo negro, né, que está caracterizado. Isso não é discutido. Se não há discussão de política cultural nos planos de governo, e aí quando a gente fala de cultura e fala de patrimônio, a gente está falando de memória também, né, sobretudo de memória, e falar de memória implica em dizer que a gente fala de memória indígena, de memória negra, né, das memórias que vão construindo essa sociedade, que vão construindo esse patrimônio cultural que a gente tem extremamente diversificado. Menos ainda se fala em genocídio, né? Menos ainda se fala em genocídio negro, menos ainda se fala em toda a condição de violação que as mulheres têm vivenciado a partir de todo esse esfacelamento do Estado, e que ele replica diretamente em cima da população negra e das mulheres majoritariamente. Então, isso são coisas para a gente poder pensar. E aí tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é com relação à campanha de Paulo Câmara, que é o seguinte: quando você fala da matéria da Marco Zero Conteúdo, né, e que fala de não haver políticas para as mulheres explícitas, com exceção do programa do programa de governo do PSOL, chama muita atenção porque o governo de Paulo Câmara, na atualidade, tem uma Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, em que medida esses mecanismos são considerados, inclusive, na estrutura e na definição da política? Ou que disputas estão travadas e que precisam ser ampliadas nesse contexto, né? São questões importantes que a gente vai, depois, sem dúvida, voltar aqui em outros programas, né? A gente está finalizando. Dá tempo de ouvir o truco, tem 1 minuto e 20. Vamos ouvir o truco, já que Laércio citou. Seu candidato está falando a verdade? O projeto Truco Eleições 2018 checou as informações. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Meu nome é Mariama Correia, repórter da Marco Zero Conteúdo. Estamos checando as declarações dos candidatos ao governo do Estado nestas eleições. No dia 23 de agosto, o candidato Paulo Câmara, do PSB, que disputa a reeleição ao cargo de governador, afirmou em sua página no Facebook: Pernambuco já tem a melhor educação pública do Brasil. Para esta checagem, consideramos os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Ele mede a qualidade de ensino no Brasil.
No IDEB de 2015, o mais atual, as escolas públicas estaduais realmente ficaram no primeiro lugar do ranking nacional, quando se trata do ensino médio. Acontece que, no ensino fundamental, que também é oferecido nas escolas do estado, Pernambuco cai num ranking para posições intermediárias. Por isso, a declaração do candidato foi classificada como falsa. Para saber mais, acesse o site marcozero.org. Lá você confere todas as checagens feitas em Pernambuco até agora. Truco Eleições 2018, projeto de checagem da Agência Pública e da Marco Zero Conteúdo em parceria com o programa Fora da Curva. A gente está terminando o programa, então agradeço aos entrevistados de hoje e até o próximo programa. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Da causa operária que não mandou seu material. Começa agora a Rádio 130, que vai eleger Humberto senador de Lula. Humberto e Haddad em Garanhuns. O senador de Lula, Humberto Costa. Nós temos que trazer o que nós vivemos nos governos de Lula para que ele possa reeditar com Pernambuco as grandes parcerias que nós tivemos, Haddad, no período de Eduardo Campos, que trouxeram a refinaria, os estaleiros, a Fiat, a Hemobras, a transposição, a Transnordestina. Vocês sabem que o orçamento do ano que vem, que o governo Temer mandou, prevê 6 meses apenas de recurso para o Bolsa Família? E eu faço lembrança a uma frase que ecoa até hoje: não vamos desistir do Brasil, não vamos vender as nossas riquezas, não vamos abandonar a nossa juventude, não vamos abandonar o Brasil. E Pernambuco, Haddad, tem muito a agradecer a você, porque você aqui ampliou a Universidade Federal, deu vida à Universidade do Vale do São Francisco, fez aquilo que nenhum governo tinha feito antes, que foi trazer universidade para